Capítulo 4. Então você realmente acha que há algo adequado para tanta gente? Solution olhou ao redor para as fracas luzes amarelas nas muitas janelas ao longo do rico distrito comercial. Nu assentiu com firme confiança: já conheço o lugar ideal. Preciso comprar as gaiolas e manter a maioria no estábulo por enquanto. Mas por enquanto, será suficiente. Eles terão que suportar o desconforto. Tem sorte de só se sentirem desconfortáveis, irritados e assustados por mais um tempinho. Seu rosto ficou vermelho e ela ficou em silêncio por vários minutos enquanto caminhavam, antes de finalmente sentir o olhar que Solution lhe lançava. Solution levantou uma sobrancelha para ela. Você? Nu olhou para ela, sem entender. O quê? A rainha Zesti manteve meu povo cagando em um barril no escuro por, o quê? Semanas? Depois que ela os resgatou, Raymond me fez viver embaixo das escadas do porão dele enquanto nos escondia. Essas pessoas já estão em jaulas há algum tempo, mas algumas horas até que possamos tirá-las da cidade não farão mal. Elas podem não gostar, mas eu não posso deixá-las fugir agora, posso? Ela olhou para a professora com olhos azuis impassíveis. Acho que não, mas como você sabe de tudo isso? Como conseguiu ler a língua deles? Como soube o caminho para cá? Por que escolheu esta cidade? Solution estreitou os olhos para sua aluna enquanto Nu inclinava a cabeça e lançava um olhar inocente. Ora, professora, estou surpresa com a sua falta de fé na sua aluna. Tive 12 anos para me preparar para este dia. Mesmo com o triunvirato no caminho, ainda há comércio por navio e por longas rotas terrestres. Tudo o que precisei fazer foi avisar aos mercadores certos que havia uma mulher rica que queria um certo tipo de conhecimento, e daí em diante foi fácil. Paguei um tutore, quando o mandei para casa, paguei o suficiente para que ele nunca mais precisasse trabalhar. A única função dele era me contar tudo, e encontrar outros que fizessem o mesmo, sobre o que acontecia nesta parte do mundo. Você estabeleceu uma rede de inteligência? Solution observou a expressão confiante de sua pupila, mas ficou ainda mais surpresa ao ver Nu balançando a cabeça. Ai, meu Deus, não, só uma rede de notícias, nada dramático. Não tenho uma rede de espiões a quem possa recorrer para fazer esses lugares dançarem como marionetes. Eu só sabia o que precisava saber e paguei para que o conhecimento chegasse até mim. Conheço os piores criminosos, conheço os nobres corruptos mais renomados, mandei fazer alguns mapas da cidade e me enviaram, assim como cópias dos mapas públicos da região. Sou apenas uma turista mais bem preparada, nada mais. Nu riu agradavelmente e agarrou a mão direita de Solution com sua esquerda encantada. Agora venha, professora, temos muito o que fazer e eu não vou ficar mais seca parada nesse aguaceiro. Solution manteve a boca fechada, mas observou as costas da aluna enquanto Nu a puxava ansiosamente, a água espirrando sob elas enquanto corria para o sistema de drenagem mais bem conservado ou pela encosta abaixo, em direção às áreas mais pobres. Enquanto corriam, ela notou com desgosto profissional que as pessoas nos andares superiores jogavam seus dejetos pelas janelas, na rua. Vasos sanitários, lixo, tudo o que tivessem usado ou não quisessem mais. Imundo. A empregada torceu o nariz em repulsa. Isso explica o cheiro de antes, tudo de que os ricos se livram, até as fezes, é levado pela água ladeira abaixo para os bairros mais pobres terem que lidar. Uma prática tão repugnante. Quase me faz relutar até em comer essas criaturas. Quase, pensou ela, quando chegaram a uma porta e Nu a abriu e correu para dentro. Ela soltou a mão de Solution e se aproximou de um balcão. Um humano de aparência snob, em um terno formal preto e branco, olhou para a dupla com ar avaliador por alguns segundos antes de falar. Bem-vindas ao Nautilions. Quantos e por quanto tempo? Disse ele com uma voz nasalada. Nu imediatamente sentiu um ódio desenfreado por ele. Um desses, você não deveria se surpreender, pelo menos ele não é um supremacista humano, não deveria ter que se preocupar com isso tão perto do império mais oriental do triunvirato. Coisa estranha pela qual se deve ser grato. Nu afastou o desgosto e respondeu em um tom firme e formal, com ombros retos e uma voz arrogante. 2 pessoas, 25 animais bípedes para o estábulo, para serem entregues amanhã de manhã. 2 animais bípedes para servirem como criados de quarto. E preciso que você envie um mensageiro ao curral na praça para que eles sejam entregues aqui.
Quanto tempo? Nua coçou o queixo e pensou por um momento, até eu ir embora. Os olhos do humano se arregalaram brevemente quando Nua os examinou, e sua avaliação da riqueza dela aumentou vários pontos. Isso vai ser um problema? Ele balançou a cabeça rapidamente, num pequeno movimento brusco. Não, não, de jeito nenhum. Gaguejou, os olhos percorrendo a dupla de cima a baixo, enquanto tentava freneticamente descobrir o que sua avaliação havia deixado passar. Certo, a armadura é obviamente cara. Essas capas, será que podem ser encantadas? Essas luvas não são ásperas, obviamente foram tratadas, mas a arrogância nos olhos de ambas, e quando olharam ao redor, sentiram alívio por estarem fora da chuva, mas não se impressionaram nem um pouco com o que viram. Melhor colocá-las em uma posição melhor no ranking de serviço. Ele pensou freneticamente e pegou um par de chaves. Este é o nosso quarto maior, adequado para vários criados. Como vocês devem alimentar seus animais quando chegarem? Nada é, claro, a opção mais barata, mas vocês também podem dar a eles as sobras das refeições ou podemos guardar um mingau ralo ou... Nua levantou a mão para interrompê-lo. Eles são recém-adquiridos e não comeram muito. Deem água a eles quando chegarem, e pinicos também. Eu odeio cheiros horríveis, e eles fedem. Vocês têm um banheiro disponível? Não. Nua olhou ao redor como se tivesse acabado de sujar as botas ao entrar no estabelecimento. Imagino que este lugar não teria isso. Ela não pode estar falando sério. Um estabelecimento que tivesse uma área de banho só para os empregados seria absurdamente caro, só onde eles costumam ficar. Ele ponderou as informações que havia obtido da pergunta dela e fez uma anotação mental para colocar a dupla no topo da lista de experiência em serviço. Pelo menos providenciem água suficiente para que se banhem. Aliás, preciso que tragam um alfaiate para fazer uniformes para eles. Mandem os melhores da cidade para os meus aposentos depois de limpos. Ah, e acho que devo pagar por tudo isso primeiro. Nua acrescentou, pensando melhor, e enfiou a mão na bolsa de moedas ao seu lado. O tilintar alto das pesadas moedas de platina atraiu olhares interessados, e ela calmamente contou 10 delas, empilhando-as ordenadamente uma sobre a outra. Será feito, minha senhora. Que nomes devo colocar no registro? Perguntou ele, enquanto lutava para controlar a mão trêmula na pena. Só o meu, Nua Kalen Aivenor, e quanto ao local de origem, escreva Império Feiticeiro. Será só isso? Nua respondeu superficialmente enquanto Solution desempenhava seu papel de serva com afinco e pegava as chaves que lhes foram estendidas. Império Feiticeiro? Ele perguntou intrigado, inclinando o queixo para a esquerda e franzindo a testa. Fica no extremo oeste, além do Triunvirato, disse Nua, alto o suficiente para que os outros hóspedes ouvissem sua explicação. Murmúrios baixos começaram nas mesas e cadeiras da área de estar comum do saguão. Isso vai fazê-los falar, pensou ela, satisfeita. Mande algo delicioso para o meu quarto logo, e prepare um banho quente. Espere, vocês têm banheiros privativos nos seus aposentos aqui? Ela perguntou esperançosa. Ah, por quarto. Senhora, eu nunca. Ele gaguejou enquanto tentava calcular o custo de tal coisa, sem sucesso. Nua deu um suspiro melodramático e olhou para Solution. Viu, eu te disse, o leste simplesmente não consegue lidar com o que a glória de Sua Majestade transformou em rotina. Era esperar demais. Minha senhora, você estava certa. Solution conteve o divertimento diante de sua aluna arrogante e continuou a apresentação, baixando os olhos cruéis. Sua serva não deveria ter presumido tal coisa. Aquela é a criada dela, elas estão tão bem vestidas que, eu simplesmente presumi. O recepcionista se esforçou para controlar seus pensamentos enquanto tentava imaginar como seria a terra distante, e mesmo sem conseguir entender as palavras, ele já podia dizer que a fofoca já estava funcionando. Ah, bem, vamos trazer comida para você em breve, e vamos preparar o banho imediatamente, vai levar tempo, mas, sim, definitivamente podemos fazer isso. Por favor, permita-nos conceder-lhe isso, para compensar a decepção que você teve. Ele disse as palavras o mais rápido que pôde, enquanto tentava salvar o bom nome de Notilion na mente deste novo e rico cliente. Tudo bem, não era razoável esperar tanto, apenas garanta que o banho esteja pronto antes do nascer do sol. Não seria bom que meus escravos estivessem limpos antes de mim? Ela respondeu,
e então olhou para a esquerda, em direção a uma escadaria espiral ornamentada que subia até o segundo andar. Agora, leve-nos para o nosso quarto. O funcionário pegou uma campainha e, assim que ela tocou, um jovem impecavelmente vestido, em traje formal preto e vermelho, apareceu. Leve-as para o quarto 2020. Ele curvou-se formalmente para as duas, com uma expressão neutra no rosto. Parece um jovem Sebas. Solution pensou, entretida, enquanto começava a atravessar o andar em direção à escada. Nu observou a vista com mais interesse. As pessoas ao redor eram claramente ricas, mas nenhuma parecia ter qualquer afiliação marcial evidente, não pelas posturas. A maioria estava reclinada em poltronas macias ou bebendo em copos de vidro com bebidas gaseificadas. As paredes tinham muitas arandelas com velas acesas, banhando o cômodo com uma luz alaranjada que era ainda mais refletida por pilares de pedra polida de um amarelo claro e um piso amarelo pedra cujo padrão era quebrado apenas por um tapete vermelho escuro e preto que ocupava o centro do cômodo, sobre o qual muitas cadeiras e sofás largos e curvos estavam dispostos. Mesas estavam dispostas em frente à maioria, e criados com roupas de várias cores, azul e branco, vermelho e branco, verde e vermelho, todos pareciam desempenhar funções específicas, com a cor de suas roupas parecendo ditar suas tarefas. Nua manteve sua expressão arrogante, o queixo ligeiramente erguido, de modo que olhava de cima para tudo ao seu redor até que estivessem de costas para os ocupantes e subissem os degraus. Chegando ao quarto, não demorou muito tempo. Dali, o criado abriu a porta para um amplo espaço aberto. Uma cama com capacidade para 4 pessoas estava encostada na parede do fundo, juntamente com comodas de madeira escura polida, um pinico de porcelana aos pés e velas espalhadas pelo quarto. Vocês não usam pedras luminosas neste país? Perguntou Nua curiosamente. Pedras brilhantes, minha senhora? Nunca ouvi falar delas. O jovem respondeu e curvou a cabeça. Perdoe minha ignorância. Ele se desculpou rapidamente e segurou a cabeça curvada até que Nua a ignorasse. Está tudo bem, não importa, só mais uma pequena diferença entre aqui e o oeste. Nua respondeu e caminhou o resto do caminho para dentro da sala. Pode ir, disse ela, e o jovem entregou as 2 chaves para Solution, recuando rápida e eficientemente. Então, quer se explicar? Solution perguntou com um olhar estreito. Claro, professora. É muito simples. Você sabia que em Nazarick, Sua Majestade é aberto e honesto com todos vocês, e vocês são absolutamente leais? Perguntou Nu enquanto começava a tirar o manto e se devolvia à professora. Sim. Solution respondeu, mas também perguntou. Nua puxou a armadura sobre a cabeça, colocou-a carinhosamente de lado e balançou os cabelos, espalhando gotas de água enquanto se virava, de seios nus, para a demonia disfarçada. Colocou as mãos na cintura e falou com uma língua mordaz. Bem, não é isso. Em lugares sem lealdade suprema, rumores, fofocas, mentiras e riqueza são ferramentas das elites sociais. Acabamos de transformar eu em um elemento perturbador. Uma pessoa de origem desconhecida e riqueza aparentemente suprema apareceu do nada com intenções desconhecidas. Minhas perguntas vão gerar perguntas, essas vão gerar rumores. As pessoas vão querer saber quem eu sou, o que eu faço, o que eu quero, e o que podem conseguir de mim. Entendo. Solution respondeu pensativamente enquanto Nua tirava o resto de sua roupa e a pendurava. Exatamente. Trabalhando como eu na teocracia Slane, mesmo como apenas um preparador de poções, eu tinha meus olhos, eu vi em primeira mão como eles jogavam seus jogos, as grandes casas daquele país viu. Aprendi bem o suficiente, sei o que esperar. Amanhã, o jogo começa para valer. Nua se espreguiçou, exausta, e colocou a mão esquerda que sua professora lhe dera no ombro direito da professora. Obrigada por tudo, eu sei que disse, mas... O metal branco que servia como a ponta dos seus dedos apertou suavemente a pele macia e pseudopele de Solution, mas você não sabe o quanto isso significa para mim. Servir ao meu Deus dessa maneira é uma glória incalculável, realizada mais de uma vez em 1 milhão de servos, e graças a você, tenho essa chance, e com ela, a chance de pagar uma dívida profunda. Sabe, Solution sorriu maliciosamente, uma garota dizendo isso sem roupa pode dar a alguém a ideia errada? Ou será a ideia errada? Solution riu divertida enquanto Nua revirava os olhos.
Você poderia simplesmente dizer de nada, sabe, isso não vai te matar, disse Nua, ignorando o olhar obsceno enquanto ia até a cama e se jogava de bruços nela. Ela afundou nos cobertores macios e no colchão de penas. Ah, que delícia, murmurou, e então sentiu dedos sobre as cicatrizes em suas costas. Ela sentiu os olhos se aproximarem. Professora, o que você? Nua começou a perguntar, mas sentiu a pressão impossível do toque da demonia e interrompeu todo o movimento, rígida, exceto pelo subir e descer do peito e pelo coração disparado. Só olhando. Nunca vi isso em você antes. Alguém já viu? Solution perguntou com a sobrancelha esquerda arqueada. Nua relaxou o corpo, mas não olhou por cima do ombro, mais ou menos. Principalmente gente que planejava me dar mais delas. Você não precisa me dizer como é feio. Eu já sei. O único outro que viu isso sem acrescentar mais foi Raymond, e acho que agora você. O que te faz pensar que eu não vou aumentar a quantidade delas? Solution soltou sua risada sádica, jogando a cabeça para trás e pressionando a mão no centro das costas de Nua. Um único movimento de capricho, e ela poderia começar a dissolver a carne de Nua. Nua respondeu calmamente, embora seu coração batesse forte dentro do peito. Porque, professora, eu não tenho medo disso. Você poderia me fazer gritar de dor, isso eu sei, mas não pode me fazer sentir medo. Não mais. Além disso, na pior das hipóteses, você impediria a expansão do poder de Sua Majestade, e preferiria se dissolver a fazer isso. Boa menina. Solution disse quase gentilmente e deixou seus dedos percorrerem as cicatrizes que cruzavam as costas de Nua, da bunda até as omoplatas. Quase nenhum centímetro dela estava livre de sulcos cicatrizados onde a carne havia sido arrancada em pedaços ou cortada por lâminas. As orelhas de Nua se contraíram ao captar o som minúsculo dos dedos caminhando seguindo os padrões de golpes antigos na carne arruinada. Você gosta de me lembrar que eu sou feia aí atrás? Eu gostaria de tirar um cochilo antes que mandem comida. E um lembrete desses dificulta o sono. Não é disso que estou te lembrando, minha aluna. Solution disse com uma rispidez que Nua nunca tinha ouvido da sádica de voz normalmente sedosa. A voz de Nua era resignada e seu corpo, sem resistência. Ah, então do que eu vou me lembrar? Aquele lugar onde seu dedo indicador está agora, foi arrancado em uma fazenda quando eu tinha 122 anos. Eu fui vendida para lá recentemente e estava acostumada a fazer poções, não era rápida o suficiente para colher trigo, então fui espancada como exemplo. Onde está seu dedo médio? Foi onde Odd me encontrou na manhã seguinte à minha entrega a ele. Bem, não ele, uma de suas gêmeas, um par de elfas gêmeas que ele submeteu à tortura competitiva. Se não devo me lembrar da minha mutilação e feiura, do que devo me lembrar em vez disso? Solution se abaixou sobre a Nua menor, ficando a centímetros das orelhas sensíveis que um dia haviam sido cortadas quase pela metade. Primeiro, que você sobreviveu a tudo isso. Muitos do seu povo não sobreviveram. Pessoas que eram mais fortes do que você, ou deveriam ser. Morreram, quebraram e imploraram. Você não sobreviveu. Você? Ela achatou a palma da mão e a percorreu sobre a carne nua até chegar às pernas poderosas de Nua. Você se tornou a dona da dor. Em vez de sua cadela. Você rompeu o medo e fez um cardeal sagrado rejeitar os deuses por você. Suas cicatrizes, aos meus olhos, são motivo de orgulho, porque significam que você sobreviveu para se curar. Nu abriu um olho e olhou para sua professora. Você está me elogiando agora? Solution deu um sorriso largo e aberto para sua aluna. Pode chamar assim, embora isso também seja um pouco de crítica profissional. Afinal, como praticante das melhores artes da dor, posso dizer que eram, em sua maioria, amadores, aqueles que fizeram isso com você. Eu teria colocado padrões bonitos aqui, feito algumas belas imagens de cicatrizes. Elas eram apenas desleixadas. Mas o que essas marcas representam é algo mais. Nua riu baixinho enquanto sua professora falava casualmente sobre como ela ficaria melhor cortada de um jeito específico. Obrigada, professora, sussurrou Nua, e adormeceu. Solution levantou-se de onde estava sentada na cama e olhou para a elfa nua e mutilada, cujo corpo, sem cicatrizes, era liso e tonificado pelos músculos de um treinamento interminável. Ela lambeu os lábios ao se lembrar daquela deliciosa mão esquerda. Eu deveria ter pedido um braço inteiro.
Com um suspiro de arrependimento, pensou que ainda havia pedaços da mão esquerda de Nu escondidos dentro de seu corpo, sendo lentamente digeridos para saborear cada grama de sabor. Ah, bem, Solution deu de ombros enquanto observava o corpo exausto da elfa subir e descer com respirações constantes que indicavam sonhos tranquilos. De qualquer forma, isso vai ser muito divertido. Ela sussurrou agradavelmente enquanto caminhava até a porta quando uma batida leve veio do outro lado.